A paz do Senhor, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais uma lição da nossa EBD aqui no canal Bíblia da Oração. Eu fico muito honrado por você ter clicado para assistir essa lição. Para mim é uma satisfação, é uma honra realmente poder ter a sua atenção aqui para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Você que está chegando pela primeira vez, eu sou o irmão Edval Filho, estou como professor da EBD, da nossa amada Escola Bíblica Dominical, há quase 10 anos e criei esse canal aqui para colaborar com os nossos irmãos, amigos, enfim, para trazer esse conteúdo que é tão importante, tão relevante para a atualidade nas nossas igrejas. Hoje estudaremos a lição de número 11 do dia 15 de dezembro de 2024, onde estamos estudando no quarto trimestre, a EBD Adultos, no quarto trimestre de 2024. Vamos estudar hoje a lição 11, que vem com o título A Promessa de Provisão. O texto áureo da lição de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículo 25, a parte A do versículo que nos diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática, o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 31, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Então estudaremos sobre a promessa de provisão e falaremos um pouco nessa lição de hoje sobre um mal que tem alcançado, tem acompanhado, tem sido assim muito forte, principalmente na nossa nação. A gente vai ver no decorrer da lição que é a ansiedade. Já na leitura a gente vê Jesus trazendo esse ensinamento para nós, que nós não devemos estar ansiosos, né, pelo que haver de vestir, pelo que haver de comer, mas no decorrer da lição a gente vai abordar, eu pretendo fazer uma lição bem objetiva, mas eu peço a tua compreensão para que você possa estar conosco aqui, porque é muito importante a sua presença aqui junto comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E já marque a sua presença deixando os comentários aqui. Eu vou pedir para você escrever no comentário justamente o título da lição de hoje, A Promessa de Provisão. Escreve aí nos comentários, A Promessa de Provisão. Quero ler todos os comentários de vocês, tá bom? Nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Então a gente vai ver que nós temos necessidades no corpo, na alma e no espírito. Corpo, alma e espírito. Nós temos necessidades nesses três âmbitos, né, da nossa vida. E a lição toda ela vai abordar sobre essas necessidades e como suprir essas necessidades e como as promessas de Deus são feitas em relação a essas nossas necessidades. Então é muito importante essa lição de hoje, porque vai colaborar muito, vai contribuir muito para a nossa caminhada. O tópico 1, ele vai falar sobre a provisão das necessidades básicas. O subtópico 1, não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas.
ele ensinou os discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, trazendo aqui esse resumo, esse subtópico 1 vai nos falar justamente que não devemos estar ansiosos por essas coisas. Mas e aí, irmão Edival, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer em relação a essa questão, né, da vestimenta, a questão dessas necessidades básicas que é o alimento? Eu vou ficar esperando que venha para mim? Calma aí que a gente vai, no decorrer da lição, a gente vai entender um pouco sobre isso. Porque quando a gente lê a respeito desse tema, dá um entender que eu vou ficar ali de braços cruzados esperando que Deus vai prover, Deus vai mandar. Mas a gente vai já falar um pouco mais sobre essa questão. O subtópico 2 ele vai dizer provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. E aqui a gente já começa a trazer um ensinamento acerca da pergunta que eu fiz anteriormente. Nessa questão, né, que a respeito de não andeis ansiosos, preocupados com o que haver de comer, o que haver de vestir, não quer dizer que eu vou cruzar os braços e vou, como diz aquela canção, né? A gente sempre fala aquela canção que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ninguém é o Zeca Pagodinho para estar dizendo isso, né? Mas enfim, o que a gente aprende aqui nessa questão é que o Senhor Jesus está nos ensinando que nós não devemos estar ansiosos, preocupados, porque muitas pessoas, infelizmente, quando se trata na questão da vestimenta, quando se trata na questão da alimentação, tem uma preocupação, uma ansiedade absurda que isso acaba lhe prejudicando. Quando o Senhor está nos ensinando sobre isso, Ele não está dizendo para mim e para você: fique de braços cruzados, deixa a vida te levar, que eu vou mandar, eu vou prover. Não é bem isso. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte. E o Senhor sempre vai suprir, o Senhor sempre vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O terceiro subtópico vai nos falar sobre provisão da vestimenta. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Olha que coisa interessante. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles e por isso devemos fazer a nossa parte. Viu? Está escrito lá em 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, que vai falar justamente que nós devemos trabalhar. Se eu quero comer, eu preciso trabalhar. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Entende agora? Eu não devo ficar de braço cruzado, eu devo fazer minha parte, eu devo trabalhar, eu devo buscar, eu devo fazer a minha parte. Mas esse fazer a minha parte não deve dominar sobre a minha vida essa ansiedade, esse desespero, essa preocupação, porque tem que fazer. Não, confiando no Senhor, tendo paz no coração, tendo confiança em Deus, entendendo que o que cabe a nós, nós devemos fazer, e o que cabe ao Senhor, Ele sempre vai fazer, Ele sempre vai surpreender, Ele sempre vai suprir. Ele é o Deus que cumpre todas as suas promessas. E se tem a promessa da provisão,
pode ter certeza, o Senhor vai cumprir, Ele vai prover para as nossas vidas e vai surpreender a sua vida, surpreender as nossas vidas, como sempre Ele nos surpreende. É algo extraordinário. Às vezes a gente acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai... Enfim, e o Senhor chega e providencia, cumprindo as suas promessas nas nossas vidas para a glória de Deus. A sinopse 1, ele diz o seguinte: o Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Tricotomia é justamente porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O tópico 2, ele vai nos dizer o seguinte: a provisão das necessidades emocionais. O primeiro tópico, ele fala das necessidades básicas, que é a necessidade do nosso corpo, alimento, vestimenta. Agora nós vamos falar sobre as necessidades emocionais, que aí entra a questão da alma, né? Os anseios da alma. Nós vamos aprender agora nesse tópico 2. O subtópico 1 vai nos falar: somos seres integrais. Somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também somos alma. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos, a nossa alma. Olha, preste bem atenção, a nossa alma é responsável pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto, se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada. Presta atenção, a alma deve ser cuidada, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós precisamos cuidar da nossa alma. Aí ele diz mais aqui, preservada de maneira irrepreensível. Aí eu destaquei essa parte final aqui desse subtópico e aconselho você destacar. Se você tiver com a revista aí, pegue aí o seu marca-texto ou pegue uma caneta, circula, sublinha essa parte aqui que eu achei muito profundo. Quando ele diz assim, ó, a forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Ou seja, eu preciso cuidar da minha vida primeiro. Eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso cuidar dos meus sentimentos, eu preciso cuidar da minha alma, como ele está dizendo aqui. Nós devemos cuidar da nossa alma, nós devemos ter esse zelo, ter esse cuidado. Quando eu faço isso, aí eu vou poder cuidar de outras pessoas, cuidar e ajudar outras pessoas. O problema é que muitas vezes eu não cuido de mim mesmo e quero ajudar alguém e isso acaba atrapalhando a minha vida e ainda atrapalha a vida daquela pessoa porque eu não estou bem. Se eu não estou bem, como é que eu vou ajudar alguém se eu não estiver bem emocionalmente, sentimentalmente? Então, é muito interessante essa parte, por isso que eu destaquei aqui. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. O segundo subtópico, a ansiedade do mundo. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Meu Deus do céu! E o que é mais alarmante é essa parte aqui, ó. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. E o que é ansiedade? A ansiedade é eu estar querendo viver o futuro agora no presente. É eu estar ansioso, querendo viver logo o futuro. É igual a história de um filme, né, que eu assisti alguns anos atrás. Creio que você também já ouviu falar. Eu já assisti um filme chamado Clique, onde o ator principal ele sempre queria adiantar as coisas e ele conseguiu um controle que só apertando um clique ele já ia lá para frente, lá para dias à frente, que ele queria já viver aquela situação que ele
só viveria no futuro. E foi passando, e ele foi ficando mais velho, todo mundo ainda jovem, ele ficando mais velho, e o tempo passou, ele viveu coisas, claro que isso é uma história fictícia, né? Mas trazendo para a nossa realidade, muitas vezes nós queremos ter esse controle na nossa mão, para apertar aqui e adiantar logo, resolver logo muitas coisas, mas glória a Deus que nós não temos esse controle, porque senão como seria a sociedade, como seria a humanidade? Porque o Brasil lidera esse ranking, né, de o país, vamos dizer, o país mais ansioso do mundo. Meu Deus do céu, então isso é muito prejudicial. E nesse ponto 2 ele vai falar justamente dessa ansiedade do mundo, que o mundo está ansioso e o Brasil, misericórdia. O ponto 3 ele vai falar qual é a solução para essa ansiedade. Nós temos aí o problema, mas também temos a solução. O problema é que todo mundo e a nossa nação está ansiosa, as pessoas estão preocupadas, ansiosas, querendo logo, né, viver o futuro. E aí, qual é a solução? Bem simples. É tão simples que torna-se difícil para as pessoas. A nossa solução sempre está em Jesus. Basta a decisão da gente entregar a nossa vida ao Senhor, confiar no Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Quando eu faço isso, automaticamente, vamos dizer assim, essa ansiedade vai embora. Porque eu tendo Jesus na minha vida, o Senhor vai começar a trabalhar na minha vida, vai arrancar de mim tudo que é prejudicial. Claro, é um processo. A gente sabe que não é no estalar de dedos, é um processo. Mas o primeiro passo é abrir o coração e receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Aí ele diz o seguinte: não há enfermidade que ele não possa curar. Olha que interessante, não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais, e a ansiedade é uma delas, né? Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. E eu já falei isso aqui em outros vídeos. Nós devemos treinar a nossa vida, até mesmo os pensamentos, tudo é treinável. Por que o apóstolo Paulo diz, olhai para as coisas do alto, buscai as coisas do alto? Isso é treinável. Eu posso treinar a minha vida, as minhas decisões, a buscar ao Senhor, a olhar para as coisas do alto, a não ser ansioso, né? Aí ele diz mais, a guardar o nosso coração em sentimentos de toda inquietação, a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. O apóstolo Pedro, né, fala sobre isso lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. Voltando a falar sobre o cuidado da alma, né? O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Então, precisamos ter esse cuidado. Treinar a nossa mente, treinar, né, os nossos pensamentos, cuidar, zelar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que é a nossa alma que gera isso, certo? Sinopse 2, a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela. O tópico 3, ele vai falar já das necessidades espirituais. Falamos da necessidade física, necessidade da alma, né? As emocionais, sentimentais, agora as espirituais. Na sua opinião, qual é a principal necessidade espiritual minha e sua? Você sabe dizer? Se você souber, coloca aqui nos comentários. Qual é a nossa principal necessidade espiritual? Coloca aí nos comentários. Escreve aí que eu quero ver a sua resposta. O subtópico 1, necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso, temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Quem respondeu aí que a nossa maior necessidade espiritual é a salvação, está corretíssimo, beleza? Se você não digitou, se você não escreveu, escreve agora. Vai, escreve aí. A minha maior necessidade espiritual é a salvação. Então,
A nossa principal necessidade é a salvação em Cristo Jesus, que somente o Senhor pode nos dar, nos garantir, nos dar essa bênção, nos dar essa vitória de sermos salvos em Cristo Jesus. Subtópico 2, necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. Precisamos da presença de Deus, necessitamos, porque se nós somos corpo, alma e espírito, nosso espírito anela, anseia, deseja. Por isso que todo ser humano tem um vazio existencial, porque é o seu espírito clamando desesperadamente pela presença do Espírito de Deus, pela presença do Senhor na sua vida. E quando nós, mais uma vez, abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida para Cristo, para o Senhor, para que Ele seja realmente o Rei das nossas vidas, o governante das nossas vidas, aí nós preenchemos esse vazio da nossa alma, do nosso espírito, que nós necessitamos. E, além da presença de Deus, que é extraordinário na nossa vida, nós precisamos da direção de Deus. É muito importante nós termos a presença de Deus e a direção de Deus. Quando se tem a presença de Deus, aí precisamos buscar também o direcionamento do Senhor. É difícil, mas nós temos a palavra de Deus para aprender, para ler, para conhecer e discernir, pedindo graça ao Senhor. Ele falou aqui de oração, é através da oração, quando nos prostramos diante dele, quando buscamos esse relacionamento com ele em oração, conversando com ele, falando para ele as nossas fragilidades, as nossas limitações, as nossas dificuldades, entregando para ele, falando com ele, conversando com ele em oração. Ele nos dá a direção. Ele vai nos guiando, nos direcionando, aplanando os caminhos, solucionando, iluminando os caminhos, e a gente vai trilhando, caminhando, porque é uma necessidade que nós temos, a direção do Senhor em nossa jornada. O terceiro subtópico vai falar de necessitamos do Espírito Santo. Se necessitamos da presença dele, necessitamos do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista, não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11, Salmo de Davi, Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. E até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. Ou seja, sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, uma igreja, ela não avança. A igreja do Senhor não avança. Necessitamos da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Busque a presença do Espírito Santo, clame por ele, busque a ele, busque o direcionamento dele, busque sentir a sua presença, busque esse relacionamento, essa intimidade. Isso é muito importante. Voltando lá para a questão de fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte, que é justamente isso, buscar, ler, estudar, Então, é muito importante essa questão. Sinopse 3. Como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Eu vou deixar esse vídeo aqui, que é a apresentação da nossa nova revista do primeiro trimestre de 2025. Se você é novo ou novo por aqui e ainda não assistiu, não sabe qual vai ser a nova revista, clica nesse vídeo, que lá nesse vídeo você vai saber como receber a revista em PDF. Quer receber em PDF essa revista? Então clica aí nesse vídeo e vem descobrir o que você precisa fazer para receber essa revista. Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Te espero lá. Tamo junto.